eu poderia te responder com certeza absoluta que se fosse um particular falando para o STJ, não cumpri no prazo que você me deu, a chance disso ser aceita é zero. Fico menos triste de ser um cenário de incerteza, porque é um cenário de incerteza não do se, mas do quando. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidroga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anita Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Em 2024, a chegada do app Bliss revolucionou o mercado da cannabis no Brasil. Hoje, com mais de 140 mil downloads, os brasileiros definitivamente escolheram o app Bliss para ter acesso legalizado a cannabis em minutos. Se você ainda não conhece o aplicativo, vale a pena baixar na App Store ou no Google Play. A Bliss está presente em mais de 800 cidades, tornando-se a democratização que faltava para você que tem insônia, ansiedade, estresse ou que quer aumentar o seu foco. Baixe o app e descubra mais de 30 possibilidades de tratamento. Para saber mais, acesse appbliss.com.br. Opa! No episódio 76 do Cannabis Hoje Pode, eu converso com o advogado responsável pelo caso que inspirou a decisão do STJ sobre o cultivo de cannabis no Brasil, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo em torno ao tal do IAC 16. Arthur Arsuf, muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Muito obrigado pelo convite, Anitta. É um prazer estar com você aqui para falar desse assunto, que é um assunto tão importante para mim, né? A gente está há tantos anos nesse processo e muito importante para várias outras pessoas. Então, obrigado pelo convite e conte comigo para poder contribuir no que eu puder. Já estou contando com você e estava esperando esse momento, né? Porque eu já estou querendo falar, e a gente já vem falando fora do podcast há muito tempo, né? Desde que começou esse processo. Sim. Mas eu acho muito importante trazer você aqui para explicar realmente esse é o momento ideal para contar com o seu know-how e com a experiência que você está tendo durante esse processo. Então, Arthur, eu estava no avião indo para São Paulo quando a Advocacia Geral da União protocolou uma petição no processo IAC 16 na semana passada e estou ainda tentando entender. Então, eu queria que você contasse para a gente em que ponto que a gente está e o que isso significa, e começando pelo que significa IAC 16. O IAC é uma técnica processual, eu vou fugir do juridiquês aqui, porque Por favor. Nem eu aguento mais o juridiquês, eu acho que também os ouvintes também não vão aguentar. Boa. Mas o IAC, basicamente, ele é uma técnica processual em que você forma uma decisão. E essa decisão ela tem uma eficácia que não vale só para a minha cliente e para o governo, vale para todo mundo. Né? Então, ele é um processo diferenciado em que aquilo que foi decidido pelo STJ, ele vale para o Brasil inteiro. Né? Então, por isso a importância desse caso e por isso a importância, né, do cuidado que o STJ teve com esse caso, chamando a audiência pública, chamando todos aqueles que quiseram participar para contribuir. Então, ele é um caso paradigmático, ele vai servir para todo mundo. Só que ele não é um caso, como todo mundo aqui que nos escuta e vivencia o tema da cannabis sabe, não é um caso simples. E ele não é um caso simples basicamente por duas razões. O tema é um tema espinhoso,
Na minha opinião, não deveria ser um tema espinhoso, expliquei isso no processo, porque nós estamos falando aqui, né, de cannabis para fins medicinais, então não deveria ser um tema espinhoso, mas ele, infelizmente, por conta de alguns posicionamentos políticos, alguns posicionamentos pessoais, então ele é espinhoso, apesar de não dever ser espinhoso. Esse é o primeiro problema. Problema esse que foi superado pelo STJ. O STJ enfrentou isso e, na minha opinião, de forma muito correta e corajosa, decidiu que é possível fazer o plantio para variedades de plantas com até 0,3% de THC para fim de produção de medicamento. Então, o STJ resolveu esse problema. E aqui, se você me permite, Anitta, até gostaria de fazer um pequeno à parte, né? Existem algumas pessoas, e eu sou daqueles que legitima a crítica de várias pessoas e de todas as pessoas, porque todo mundo tem direito e tem que ter seu ponto de vista, e nem eu nem ninguém somos os donos da verdade. Mas muitas pessoas criticaram esse pedido de limitação da quantidade de THC nessas plantas, que é aquilo que foi objeto do julgamento pelo STJ. E veja, eu não estou dizendo que essas pessoas elas estão erradas. Pelo contrário, eu acho que existe a necessidade de plantio de plantas com qualquer quantidade de THC. Há uma necessidade, as associações vêm fazendo isso, e não se discute esse ponto. Agora, o que levou a minha cliente a decidir, a formular esse pedido com essa limitação de THC, é um conhecimento de como a estratégia jurídica funciona no Brasil. A gente fez uma avaliação naquele momento de que um pedido amplo e restrito não era um pedido que tinha chances de ser vencedor no âmbito do Poder Judiciário, né? E dizer que pode plantar plantas com até 0,3% de THC não significa dizer que outras não podem vir a ser autorizadas no futuro. Na verdade, é um primeiro passo, é um avanço que, se der certo, ele vai abrir espaço para outros avanços. Então, não há uma contradição, não há uma contraposição àquilo que a gente pediu, que foi deferido pelo STJ, e ao entendimento dessas pessoas que entendem que não deve ter limitação nenhuma. Na verdade, a gente não tinha avanço nenhum e a gente entendeu que o melhor caminho para ter algum avanço, que é um avanço relevante, era fazer um pedido desse jeito. Eu só queria fazer esse esclarecimento, porque algumas pessoas elas combatem, dizem que é um absurdo, que a gente está... Mas não é. O que eu gostaria que essas pessoas ouvissem, é a minha opinião, elas podem concordar ou discordar, evidentemente, que a gente estava num cenário em que a gente não podia nada. Agora a gente pode alguma coisa. Se a gente quer evoluir para poder mais, é melhor a gente poder alguma coisa do que a gente não poder nada, que é o que a gente tinha antes. É isso. E, Arthur, a Advocacia Geral da União deu essa resposta na semana passada e eu queria saber o que isso significou. Aí a gente vai para o segundo problema, que é um processo como esse. O Poder Judiciário, e a gente tem discutido muito isso na mídia nos últimos tempos, talvez de maneira até um pouco equivocada, o Poder Judiciário é um poder da República. A gente tem o Judiciário, a gente tem o Legislativo, a gente tem o Executivo. Esses poderes, eles convivem entre si, mas eles não mandam uns nos outros propriamente. Óbvio que tem alguns pontos de intersecção. No nosso caso, para poder haver o plantio de cannabis, tem que haver uma regulamentação. Não dá para a gente fazer as coisas de maneira atabalhoada, tem que ter uma regulação. Essa regulação ela pode aproveitar leis que já existem, regulações que já existem, ou pode-se criar uma nova regulação. O que o STJ fez, até porque o STJ, como poder judiciário, integrante do Poder Judiciário, ele não é um órgão técnico de saúde e de agricultura. Ele deu uma ordem para o Poder Executivo brasileiro, para o governo federal e para a Anvisa, que é uma agência reguladora vinculada ao governo federal. O STJ basicamente disse, olha, tem que fazer. Não pode haver mais essa proibição é ilícita. Façam em 180 dias, em 6 meses, uma regulação sobre o tema. Ou aproveitem uma regulação de outro assunto e digam que a cannabis se encaixa ali, ou façam uma regulação nova. É uma ordem para o Poder Executivo. Quando o Poder Executivo ele não cumpre uma ordem como essa, que é o que aconteceu agora, no dia 20, eu vou chegar lá, existem algumas dificuldades do Poder Judiciário em impor essa ordem.
É. Veja, é muito diferente de uma situação em que eu tenho um problema do João contra a Maria, do Arthur contra a Anitta. Porque se o juiz disse que eu tenho razão num processo contra você, e é um problema financeiro entre nós dois, por exemplo, o juiz ele não está preocupado se você quer ou não cumprir minha ordem. Ele vai fazer a ordem ser cumprida na marra. É diferente quando a gente está dialogando com poderes da República. O STJ não pode tomar algumas atitudes que ele tomaria num caso normal para obrigar a União a fazer algo. Existem algumas limitações, existem algumas peculiaridades. Então, o que aconteceu aqui? O STJ disse, e debateu muito, 6 meses são suficientes para você fazer isso. Faça. A União e a Anvisa, eu não vou nem falar da AGU nesse momento, elas tinham então esse prazo para se falar, para ouvir as pessoas e para tentar buscar uma regulação que funcionasse. Podia ser uma regulação provisória para depois se ajustar, como inclusive eles fizeram ao longo dos anos. As regulações de cannabis são provisórias, elas têm constante evolução, ou poderiam fazer uma regulação definitiva. O que acontece chega agora no dia 20, que era o prazo para essa regulação estar pronta, ou seja, no dia 21 as empresas poderiam já começar, e a Anvisa e a União, elas simplesmente dizem, olha, STJ, eu tentei fazer, não fiz, está aqui meu plano de ação do que eu vou fazer daqui para frente. Então, é isso que eles disseram, né? E aqui, né, não é um posicionamento da AGU. A AGU, e eu conheço muito bem os integrantes da AGU, os advogados da União, são pessoas extremamente qualificadas, mas assim, extremamente qualificadas, preparados, inclusive conheço alguns que assinaram essa petição. Não é um descaso deles, não é uma vontade deles. Os advogados da União, eles representam a União, como advogados, da mesma maneira que eu represento meus clientes. Então, eles tentaram levar isso da melhor forma possível. Mas quem não cumpriu a ordem foi a União e a Anvisa. A AGU ela só comunicou isso nos autos. Então, a AGU está fora desse problema. Ela não é culpada por nada, né? Em situações como essa, a União ela poderia ter argumentado no STJ que ela tentou de várias maneiras cumprir esse prazo e não conseguiu cumprir, que ela fez várias coisas. A sensação que nós ficamos, né, que estamos envolvidos no processo, é que nesses 6 meses não aconteceu nada efetivo. Eles trazem, né, um argumento de que eu chamei uma consulta pública para rever a RDC 327. Veja, a RDC 327 não fala de plantio. Ou seja, objetivamente, pelo menos aquilo que eles nos apresentaram de forma objetiva no processo, não aconteceu nada. É claro que eu acho que houveram reuniões, discussões, mas não teve nada objetivo. Totalmente. E assim, Arthur, você acha que essa petição precisa ser aceita ainda pelo STJ, né? Tem chance do STJ negar? Essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? Porque casos como esse são raros no Brasil e no mundo. Que é o que a gente chama de processos concentrados e que tem até uma veia de processo estrutural, ou seja, aqueles processos em que o Poder Judiciário ele ajuda o Poder Executivo a bolar uma política pública. É o nosso caso, né? Então, eles são processos muito escassos, muito raros, tem pouca base comparativa. E como eu disse, existem algumas limitações. Eu poderia te responder com certeza absoluta que se fosse um particular falando para o STJ, não cumprindo o prazo que você me deu, a chance disso ser aceita é 0. Agora, em relação ao governo federal, tem outras coisas a ponderar. Então, porque, veja, se o STJ simplesmente disser, não aceito, qual é o passo 2 a partir daí? O que a gente pode fazer a partir daí? Existem algumas ferramentas que a gente poderia tentar implementar. E a gente está avaliando isso internamente, e se for o caso, a gente vai sugerir algumas dessas ferramentas no âmbito do STJ. Então, me parece que existe uma chance, diria, meio a meio, do STJ aceitar esse prazo ou não aceitar esse prazo. Depende
das justificativas que a União vai ter para não ter cumprido o prazo. Na minha opinião, a opinião pessoal do Arthur, eu acho que essas justificativas elas não vieram, não são suficientes. E depende daquilo que o STJ vai analisar sobre o que ele pode fazer à luz do descumprimento da União. Se o STJ entender que ele pode dar um passo além, apesar do descumprimento da União, ele provavelmente vai rejeitar esse pedido. Se o STJ entender que ainda é razoável, pela complexidade do tema, esperar mais um tempo, o STJ vai esperar mais um tempo. E tem até uma terceira saída, né, que é uma saída que não foi feita ainda no STJ, mas que ela tem sido feita muito no Supremo, que é basicamente a saída de uma conciliação. No Supremo, quando tem situações parecidas, o Supremo tem chamado os interessados e falado: vamos sentar na mesa aqui do ministro, da ministra, e vamos discutir uma saída consensual. Essa é uma possibilidade que o STJ pode pensar. Então, a gente está num cenário de incerteza ainda. E até quando você acha que vai sair essa resposta do STJ? Ontem nós pedimos um prazo para a gente poder apresentar sugestões de encaminhamento no processo. A gente vai apresentar algumas sugestões, a gente entende que existem caminhos que independem desse cumprimento imediato. Ou seja, existe uma saída a não se aceitar esse prazo. A gente está avaliando essas saídas internamente. Como eu disse, não são saídas simples, porque a gente não sabe que funcionou em outros casos, porque não existem outros casos para a gente comparar. Mas a gente entende que existem alguns caminhos e a gente está bolando esses caminhos ainda para apresentar essa sugestão no STJ. E a gente deve apresentar isso em 10, 15 dias. E aí é difícil mensurar quando o STJ vai analisar isso. Eu acredito que não vai demorar muito depois dessa manifestação nossa, porque ele é um processo que ele sempre foi cuidado com muito carinho e prioridade pelo STJ. Então, eu acredito que depois de uma manifestação nossa, a gente deve ter uma resposta rápida. E quando eu digo rápido, é no tempo de advogado. Rápido, Claro. Um mês é rápido, 2 meses é rápido, no nosso mundo, né? Sim. E aí, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, Arthur, quais são os deveres de casa que a AGU passou para os ministérios através dessa petição. O dever de casa, né, que a AGU passou, na verdade a AGU ela não passou um dever de casa para o Ministério e para a Anvisa. Ela colheu essas informações com os ministérios e com a Anvisa e informou o STJ. Então a AGU ela não dá ordem para a Anvisa e para os ministérios, ela advoga em favor deles perante o STJ. Eu acho que a grande lição de casa que ficou, e esse plano de ação, vou abrir aspas aqui, porque não me parece que o seja, ele cria até um roteiro. Nós vamos fazer isso em determinados prazos, e até novembro isso vai estar concluído. Então, o dever de casa vou apresentar um projeto de regulação, vou levar isso para as votações internas, vou convidar a sociedade civil para participar, para opinar sobre essa regulação e vou publicar essa regulação. Eu acho que tudo isso, de novo, uma opinião pessoal do Arthur, eu acho que tudo isso já poderia ter sido feito. Se a gente está em maio e a União está dizendo nesse plano de ação que poderia concluir esse trabalho inteiro em novembro, ela teve esse mesmo tempo, desde a decisão até agora, para concluir. Exatamente. O que aconteceu, né, que eles não fizeram isso ainda? Se tem alguma... Eu acho que é um assunto difícil. É um assunto que envolve questões que extrapolam a parte técnica desses órgãos. Envolve questões que são políticas, envolvem questões que talvez, por razões outras, não pudessem ser a prioridade do governo nesse momento. E eu acabei, ao longo desses anos, conhecendo bastante como funciona o mundo em Brasília, e eu sei que essas questões influenciam. Então, eu não acho que houve uma má vontade da Anvisa, não acho que houve uma má vontade do Ministério, né, da Agricultura. Pelo contrário, acho que as pessoas que estão lá, que são os técnicos, querem resolver o problema. E eu acho que as pessoas são ótimas que estão lá, são preparadas, são homens e mulheres que pensam no Brasil e pensam em resolver o problema. Às vezes surgem
questões outras que limitam essas pessoas. Então, a ideia até daquilo que a gente vai, se assim a gente entender que é possível apresentar no processo como sugestão, é apresentar caminhos para essas pessoas. A gente não quer se colocar como antagonista da União e da Anvisa. A gente quer Até se porque colocar nem do é mesmo estratégico, lado. né? Exato. A gente quer dizer, ó, bom, como que a gente colabora para a gente resolver isso rápido? Então, é essa visão que, na minha opinião, a gente tem que ter. Eu não acho que é má vontade, não acho que vou descumprir a ordem do STJ porque eu não quero cumprir a ordem dos tribunais. Pelo contrário. Com certeza. Agora, Arthur, se você puder, eu imagino que você deva ter aí essa petição da AGU quase que de cor e salteado, mas eu queria que a gente contasse para os nossos ouvintes um pouco o que é a lição de casa da Anvisa, ou do Ministério da Saúde. Eu sei que entrou também o Ministério, obviamente, da Agricultura, o Ministério da Justiça também entrou. Então, se você puder, assim, só elencar para a gente, né, o que vai acontecer, o que cada um precisa desenvolver para depois a União juntar tudo isso. O grande argumento da União, e isso não é novo, é bom dizer isso, a União não veio com uma surpresa agora. Ela disse isso desde o julgamento. E a União dizia o seguinte: a grande complexidade da missão que você me deu, STJ, é conseguir congregar vários elementos dentro do governo. Eu preciso dialogar com o Ministério da Justiça, Saúde, Agricultura e com uma agência reguladora que é a Anvisa. São interlocuções e a gente sabe que quanto mais interlocuções, mais dificuldade a gente tem. Aqui, de fato, não é uma desculpa. É um tema que ele é multidisciplinar. E veja, nós estamos falando de uma planta que, a rigor, pode produzir uma substância que é classificada, corretamente ou não vou entrar nessa polêmica, como droga. Isso envolve o Ministério da Justiça, porque o STJ, para plantas com até 0,3% de THC, diz: isso aqui está desclassificado como droga, está fora da lei de drogas. Mas isso envolve o Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça ele vai ter, muito provavelmente, isso não está explicitado qual que é o papel de cada um, mas pensando nos órgãos, me parece que seja isso, o Ministério da Justiça ele vai ter que ter um trabalho de fiscalização disso. Da mesma maneira que ele coíbe plantio de cannabis para a produção de droga ilícita, ele vai ter que ter um controle para dizer o que é lícito, como que eu fiscalizo para ver se as regras estão sendo cumpridas. Então, o Ministério da Justiça vai ter algo nessa linha, muito provavelmente. Ele também deve ter a responsabilidade por controlar um cadastro das pessoas e empresas que vão fazer esse plantio. Até porque ele não vai permitir, está correto que não permita, que pessoas que tenham sido previamente envolvidas em atos criminosos participem desse ramo de negócio. Que podem usar, né, isso de alguma maneira que não é lícita. Então, o Ministério da Justiça ele provavelmente vai ser um órgão de cadastro e fiscalização dessa atividade, justamente para conseguir colocar em balaios diferentes aquilo que é lícito, aquilo que é ilícito. E vai ter que ter todo um treinamento para agentes de segurança pública, para eles, chegou aí ali um pé de cannabis, já prende o sujeito, ou isso aqui é lícito, né? É claro que essa situação está mudando muito a partir dos habeas corpus, a decisão do Supremo é uma brincadeira aqui, mas há um treinamento dos agentes de segurança. Então, o Ministério da Justiça fica com essa parte, na minha visão. O Ministério da Agricultura, ele fica com uma parte também que é muito importante. A gente acaba, às vezes, não percebendo isso, né? Mas o Brasil, por ser a potência que ele é no agronegócio, ele tem um cuidado extremo e está corretíssimo que tenha com as plantas que vão ser trazidas para cá e o que isso pode gerar de impacto na biodiversidade. Essa planta ela pode ter algum efeito nos insetos que são responsáveis por disseminar, né, a biodiversidade, pode trazer alguma praga, não vai trazer alguma praga. Tudo isso é muito relevante, né? Porque o Brasil tem na agricultura uma potência do seu PIB. Então, o Ministério da Agricultura ele vai ser responsável, como ele é para toda e qualquer planta, em certificar as variedades e as sementes que vão vir para o Brasil, fazer um estudo técnico se essas variedades elas podem trazer algum risco para as nossas atividades que já são feitas no Brasil, criar um programa de controle de pragas para essas variedades. Então,
Tudo isso é de responsabilidade do Ministério da Agricultura, que também vai poder criar algumas diretrizes sobre como isso vai ser plantado, justamente para ter essa proteção geral da nossa agricultura. E isso não é específico para cannabis, isso acontece em toda a variedade nova que a gente traz para plantar aqui, né? Existe no Ministério da Agricultura um cadastro nacional de cultivares, que são as variedades de plantas todas que podem ser plantadas no Brasil, e há uma lei de biossegurança que regula isso. Então, o Ministério da Agricultura provavelmente fica responsável por isso, né? O Ministério da Saúde, ele vai trabalhar de uma maneira muito próxima à Anvisa. E por que me parece que o Ministério da Saúde tem que interagir aqui também de maneira decisiva? Porque hoje nós temos, além de leis estaduais aprovadas dizendo que o SUS fornece medicamentos à base de cannabis, a gente tem decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, dizendo que se o médico entender que o paciente precisa, tem que custear esses medicamentos. É um gasto grande para o SUS. Isso já atrai, né, o interesse do Ministério da Saúde. Além disso, então ele vai ter que analisar, um dos argumentos que é correto, que foi acolhido pelo STJ, foi o plantio no Brasil vai diminuir esses custos. Então, o Ministério da Saúde vai ter interesse em acompanhar se de fato estão diminuindo esses custos, como isso tem acontecido, qual é a melhor maneira de fazer isso acontecer. Depois, um controle de qualidade. Não vou produzir algo que vai ser distribuído no SUS, seja a nível estadual, seja a nível federal, não importa, sem um controle de qualidade, isso é entender como isso pode contribuir com as minhas políticas públicas. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde fica responsável por isso. E a Anvisa, no final, né, como ela é a agência reguladora, ela não é propriamente responsável por tratar de plantio. A Anvisa não trata de plantio, trata de remédio. Só que, nesse caso, é uma questão que também envolve a Anvisa diretamente, porque as substâncias que são extraídas das plantas, elas são categorizadas em listas restritivas ou não da Anvisa de substâncias. Então, a Anvisa vai precisar ajustar a sua regulação para readequar a posição da planta e das suas substâncias dentro das suas listas restritivas. E ela vai precisar reformar a regulação que ela tem hoje, porque em uma dessas regulamentações, ela, apesar de não ter em tese a competência de falar de plantio, ela proíbe o plantio. Então, essa proibição ela vai ter que sumir. Claro, da 327 você está falando. Da 327, é o artigo 19 da 327. Essa proibição ela vai ter que sumir. Então, ela vai ter que congregar uma regulação em que ela diga, olha, depois de plantar, depois de estar feito o cadastro, depois de estar tudo organizado no âmbito da administração federal direta, como eu vou regular a extração desse óleo, como esse óleo vai chegar na indústria, quais são, né, os controles de qualidade, o que eu vou exigir nas plantas, nas fábricas de extração de produto para poder que isso seja utilizado na produção de medicamentos. Então, a Anvisa ela vai fazer o arremate, vamos dizer assim, para viabilizar que aquilo que foi plantado seja utilizado para bem da população para produzir remédio. Então, é um diálogo multidisciplinar entre esses órgãos. E, óbvio que existem, às vezes, pontos de atrito entre esses órgãos. De novo, não por má vontade deles, mas porque são pontos de atrito naturais. Claro, e a gente está no Brasil, né? Então, com essa explicação do Arthur, a gente vai para o intervalinho, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente volta. Você já parou para pensar de quantas memórias a Leda faz parte? Desde 2006, a Leda tem uma presença global, marcando território em mais de 50 países. E tudo começou com uma ideia ousada: fumar na celulose. Sim, eles foram pioneiros e abriram um mercado imenso no Brasil e no mundo. Hoje, a marca possui um portfólio completo, com seda, piteira de papel, piteira de vidro, filtros e uma linha irada de streetwear que em breve estará disponível no novo e-commerce deles. Acompanhe todas as novidades em @aledaoficial nas redes sociais.
Estamos de volta com Arthur Arsuf, advogado responsável pelo caso que provocou a decisão do STJ autorizando o cultivo de cannabis para fins medicinais no Brasil. E ele veio aqui explicar para a gente o que está acontecendo, né? Em que momento a gente está e para onde a gente está indo. Arthur, eu queria que você, então, nos ajudasse a identificar mais claramente as inconsistências da manifestação, tanto da Anvisa, né, na semana anterior, quanto da AGU na semana passada, até porque, de repente, sei lá, se a ministra estiver ouvindo a gente, ela conseguir também visualizar isso com clareza, né? Porque na petição da AGU, fala-se em 327, em 660, em associações, um monte de coisa que não tinha nada a ver, mas que eles usaram para falar, adotamos providências concretas, né? Só que nada disso realmente tinha que ver com a decisão do STJ. Então, explica pra gente um pouco esse borogodó que aconteceu aí no meio dessa petição. Depois dessa complexidade toda que a gente explicou aqui, que me parece que aconteceu? A União, a Anvisa não conseguiram evoluir, ou tiveram outras necessidades políticas para resolver e não evoluíram com esse tema. E óbvio, eles não podiam simplesmente ignorar o prazo que foi estabelecido pelo STJ. Exato. Isso seria algo impensável, e nem a AGU deixaria a União e a Anvisa ignorar esse prazo, né? A AGU é muito cuidadosa, muito preparada, como eu disse. Então, o que eles fizeram foi tentar levar uma justificativa para o STJ para dizer, não cumpri por conta disso, mas confia em mim que eu vou cumprir daqui a pouquinho. É quase isso que eles fizeram. E a justificativa que eles trouxeram foi de que, eu estou tentando reformar a 660, eu estou tentando reformar a 327, abrir uma audiência pública, então veja que eu estou tentando, viu? Não é que eu fiquei parado 6 meses, é a justificativa que eles deram. Só que o grande curioso, né, foi o seguinte, no julgamento do caso, houve um debate sobre qual seria o tempo que a União teria para regulamentar esse assunto. Primeiro se sugeriu prazo nenhum e um acompanhamento mais próximo, que acabou vencida essa tese. Ainda bem, depois, né? Imagina, se com prazo tá assim... Na minha opinião, foi correto esse prazo não fazer sentido. Depois se sugeriu um prazo de 6 meses, que é o que acabou sendo vencedor. Mas também se sugeriu um prazo de 3 meses. 3 meses. E quem sugeriu esse prazo de 3 meses originalmente foi o ministro Paulo Sérgio Domingues, que é um ministro que compôs o julgamento. Ele é oriundo aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que fica aqui em São Paulo. É um ministro super preparado. E ele sugeriu esse prazo de 3 meses com o seguinte fundamento. Ele falou, olha, não faz sentido a União de vir aqui e me dizer, a Anvisa vir aqui e me dizer que tem que fazer tudo do zero, que demora muito. Eles estão há anos sendo réus em processo sobre esse assunto. Ou seja, eles não estão sendo pegos de surpresa aqui que vão ter que fazer uma regulação. Eles já sabiam disso há muito tempo. Exatamente. Ele até faz um comentário pessoal. Ele falou, eu mesmo já julguei dezenas de casos, então assim... Pegou no pulo. Enquanto estava no TRF, assim, não é verdade que vocês não sabiam que não tem que fazer isso. E aí ele vai além, ele fala, e outra coisa, a Anvisa, a União já tem uma coisa mais ou menos pronta, porque já regularam o medicamento, está quase pronto, é adaptar aquilo para plantio. E aí vem a União, e aí que está o grande pulo do gato, ela vem e fala o seguinte, numa petição posterior ao julgamento, né, que chama embargos de declaração, falou, ministros, foi mencionado aqui, quando do julgamento, que a gente já tinha as coisas mais ou menos prontas, que era só adaptar. Isso não é verdade. Eles disseram, isso não é verdade. O que nós temos de regulação não tem nada a ver com plantio, não trata de 660, não tem nada a ver com as regulações que a gente tem de 660 e 327. A gente tem que fazer uma coisa totalmente nova. Fala da Anvisa e da União. Tá lá e esse pedido deles, esse argumento deles foi rejeitado e o prazo de 6 meses foi mantido. Só que aí vem agora, no momento de justificar o porquê que eles descumpriram o prazo, eles dizem, olha, eu não descumpri, eu estava revendo a 327 e a 660 que estão envolvidas nessa situação. Os argumentos são contraditórios, porque lá atrás eles estavam dizendo, o prazo não pode ser esse, porque o argumento do ministro de que 327 e 660 já está ali, quase pronto, não é verdadeiro, eu tenho que fazer algo do zero, não posso aproveitar nada que está ali. Aí agora
eles vêm e dizem, olha, eu convoquei uma audiência pública aqui sobre essas duas regulações. É, a gente tem que se questionar, tinha alguma coisa a ver ou não tinha? Porque elas não podem se manifestar de maneira contraditória, né? Quando é conveniente, né? E aí eu tava lembrando aqui do que a gente conversou lá no primeiro bloco desse episódio, de que vocês estão aí construindo as teses com as quais vão abordar o STJ a respeito, né, dessa petição e de se sim ou se não, se o STJ vai aceitar ou se não. Tem como você abrir um pouquinho pra gente, assim, quais caminhos você vê como possibilidade para o STJ responder a essa petição, ou para quais caminhos você gostaria, enquanto advogado da parte interessada, de fazer com que o STJ observe? É difícil de falar agora qual é o caminho jurídico, porque são caminhos que a gente está avaliando e não são caminhos simples, né? Como eu disse, não tem nem uma antes receita caminhados. pronta. Exatamente, a gente está tentando bolar uma coisa nova, né? Agora, evidentemente que o resultado que a gente espera obter com algum desses caminhos é ou que a gente tenha uma aceleração nesse processo, ou que de alguma maneira o STJ ele possa ele mesmo dizer como as coisas vão funcionar enquanto a Anvisa e a União não regulam. São os dois objetivos finais, né? Mas como eu disse, são objetivos finais que a gente quer. Só que a gente precisa entender como o mundo jurídico vai permitir isso, porque é difícil, é complexo, né? A gente entende que tem alguns caminhos. Uma alternativa a isso é a gente tentar fazer essa regulação num ambiente negociado, como o Supremo tem feito em outros temas, né? Isso poderia ser algo interessante, porque é difícil você impor uma solução como essa com a complexidade que existe. Mas isso podia dinamizar realmente esse encontro, né? Essa conversação que até agora parece que não teve, se teve foi muito pouca. Arthur, também surgiram coisas interessantes nessa petição da AGU. Pela primeira vez, por exemplo, na história da regulamentação de cannabis no Brasil, foram citados regime associativo, laboratórios públicos, saberes tradicionais, né? Imagina. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, se você também achou isso, de certa forma, disruptivo, ou se foi só pra embananar a gente e a gente, sei lá, meter menos o pau, sabe, neles. Não, eu achei isso muito importante, né? Por que eu achei importante? Porque a gente tinha um ambiente que tudo era proibido, não podia fazer nada. Aí, como eu disse, a nossa visão estratégica foi a de que pedir tudo não ia funcionar, que a gente tinha que fazer um pedido mais limitado do 03. Fizemos esse pedido foi vencedor. O STJ mandou, a Anvisa deu uma ordem para a Anvisa e para a União regularem o 03. Só que aqui está o grande pulo do gato. O STJ ele não disse que não pode fazer mais. Ele disse que não pode fazer menos. Menos que isso não pode. Estou dizendo que menos que isso é ilegal. Agora, ele não falou, isso só pode isso. Pelo contrário, o STJ ele garantiu um direito mínimo. Se a União e a Anvisa quiserem, e aparentemente estão sinalizando que querem fazer mais, eu acho que é mais do que bem-vindo. É muito mais do que bem-vindo. Porque essas outras situações de regime associativo, de laboratórios públicos, elas são indispensáveis, são super necessárias. São, na verdade, né, pensando no regime associativo, que começou essa luta, né, no Brasil. Então, se você me perguntasse se o ideal é que isso esteja regulado, eu acho que sim. Desde que essa regulação não restrinja o bom trabalho que tem sido feito. Mas é muito melhor que esteja regulado, bem regulado, do que viver numa situação de limbo, de incerteza, né? Então, eu acho que isso é um passo excelente, se não for restringir direitos de quem já faz esse trabalho. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos. Significa que, como falava minha mãe, né? Eu falei, mãe, tirei 10 na escola. Ela falou, não fez mais do que obrigação. Então, agora é um pouco isso. Se viesse um trabalho regulando estritamente o 03 e dentro daqueles parâmetros fixados pelo STJ, basicamente a gente ia poder dizer para a Anvisa, tudo bem, não fez mais que obrigação, eu tive que ir até o STJ para você fazer. Agora, e
E, além disso, está fora da obrigação propriamente dita pela ordem judicial. Até me parece que eles têm uma obrigação institucional de fazer isso como governo, mas não está na ordem. Então, eles mostrarem que essa é uma vontade de que eles estão expandindo a regulação para incluir outras coisas tão ou mais importantes do que aquela que foi determinada pelo STJ, eu vejo como um bom sinal. E eu não vejo como uma tentativa de dar uma enrolada. Primeiro porque as pessoas que estão envolvidas nesse projeto não são pessoas com essa índole. Pelo menos as que eu conheço, né, os advogados da União, os integrantes da Anvisa, do governo, não são pessoas que fariam isso, na minha visão. Segundo porque, assim, ainda que fossem pessoas, e não são, mas ainda que fossem, você tem que ter uma dose extra de coragem para tentar enrolar não o Arthur, a cliente do Arthur, mas os ministros do STJ, né? Então, É isso. acho que não é o caso, né? Gostei. Agora, Arthur, fazendo uma retrospectiva e botando tudo numa espécie de linha do tempo, né? Em novembro, o STJ mandou regular em 6 meses, a União recorreu pedindo mais prazo, em fevereiro teve a negativa do recurso, o prazo ficou para 19 de maio, a Anvisa ia votar a minuta da norma no dia 14 de maio, tirou da pauta, né, durante a DICOL, chegou dia 19, a gente não tinha nada para apresentar. No próprio dia 19, a AGU, em nome da União e da Anvisa, protocolou aquela petição, né, do qual a gente falou até agora, falando basicamente, devo, não nego, pago quando puder. E agora, Arthur, o que vem por aí? Será que a gente tem chance de ter boas novas antes de setembro? O que vem por aí é o STJ decidir o que ele vai fazer a partir desse descumprimento. E a tendência, na minha visão, se o STJ entender que a União e a Anvisa fizeram de tudo para cumprir esse prazo e não conseguiram, por alguma razão, extrapolou a vontade deles, o STJ muito provavelmente ou ele vai encontrar uma solução intermediária ou ele vai dizer, tudo bem, estou te estendendo o prazo por X período. Agora, se o STJ entender que esse descumprimento, que a ordem podia ser cumprida e não foi, faltou vontade, faltou engajamento, acho que talvez o STJ seja um pouco mais duro nos próximos passos. O papel que eu acho que eu, Arthur, cliente e todos aqueles que participaram do processo podemos contribuir é tentar não se colocar de uma maneira antagonista, eu já disse isso aqui, mas de apresentar caminhos que viabilizem uma solução mais rápida. Esses caminhos, na minha visão, existem, e pode ser que o STJ opte por algum deles. Então, existe sim uma chance da gente ter algo antes de setembro para implementar aquilo que a gente quer que seja implementado há tanto tempo. Mas ainda a gente está num cenário de incerteza, bastante incerteza. Agora, fico menos triste de ser um cenário de incerteza, porque é um cenário de incerteza não do se, mas do quando. Exatamente. Muito bom, Arthur. Então agora a gente vai para os quadros. Bora lá? Vamos lá. Vamos lá. Arthur, quero saber qual é a sua regulação ideal para o Brasil. O que você diria que é indispensável? Olha, eu diria que aquilo que não pode ter. Eu acho que não pode ter uma restrição a, por exemplo, plantio em determinadas localidades ou somente em prédios fechados, um plantio indoor. Acho que isso não pode ter. Acho que isso contraria toda a vocação do Brasil para esse plantio. Eu acho que não pode ter uma restrição de quantidade desse plantio. Eu acho que o mercado tem que poder plantar aquilo que o mercado precisa para poder produzir medicamento. Então, acho que também não é uma restrição. E acho que também não pode ter restrições cadastrais que sejam limitadoras de direitos. Por exemplo, só vou admitir plantio para empresas que têm um capital social, um dinheiro acima de tanto. Eu acho que isso não. Eu acho que outras coisas podem ser utilizadas. Você precisa ter um técnico,
Precisa ter alguém que entende de tecnologia, de biotecnologia, alguém que entende de plantio, tem que ter uma expertise na área, trazer alguém, seja uma expertise formal, seja uma expertise comprovada pela prática, como acontece, né, com as associações. Então, acho que isso sim. Agora, criar uma limitação dizendo, então as empresas têm que estar X anos no mercado, tem que ter determinado capital social, tem que ter tantos... Acho que isso não pode ter. Até porque nós estamos falando de um ambiente em que tem muita informalidade. Como que eu vou exigir um período de uma empresa que vai produzir algo que até agora não estava liberado para ser produzido, né? Então, acho que essas restrições, que na verdade são barreiras a uma efetiva liberação, não podem ter. E Arthur, agora a gente quer uma indicação sua para o Cannabis Indica. Então, uma sugestão ou de pessoa para seguir, ou de livro, algum conteúdo, podcast, filme, enfim. Qualquer coisa que você gostaria de sugerir para a nossa audiência que seja relacionada ao cannabis ou que nos ajude a entender esse universo da cannabis. Olha, essa é uma pergunta difícil, porque vocês certamente conhecem o universo da cannabis melhor do que eu. Eu sou um advogado que se apaixonou pelo assunto, mais pelo debate jurídico que tem aqui do que por qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que uma pessoa que é uma pessoa que é muito importante na discussão da cannabis no Brasil, mas ela é pouco lembrada, é o ministro aposentado do Supremo Tribunal, Aires Brito. O ministro Aires Brito, ele foi o ministro que ele ficou famoso, pelo menos no mundo jurídico, né? O mundo jurídico tem pessoas famosas que não são famosas no mundo de verdade, né? Mas que ele ficou muito famoso porque ele foi o ministro que liberou há muitos anos a marcha da cannabis, né? Então, falou, a marcha da maconha. Marcha da maconha. Marcha da maconha. Pode fazer. Então, ele foi um cara precursor nisso, né? Ele é professor... um professor constitucionalista muito preparado, muito bom, era o poeta do Supremo, né? Ele trazia poesia para os votos do Supremo, e nesse caso ele colaborou muito também, né? Existe um parecer com do certeza. Ministro Aires Brito, né? Basicamente dizendo, olha, eu que já fui ministro do Supremo e sou professor de direito constitucional, dos melhores que já existiram, eu estou dizendo, governo, vocês estão errados, tem que fazer. E foi com base nisso que a gente conseguiu evoluir em várias ações, né? De medicinal, de recreativo, de industrial. Foi muito importante, né? Que não fosse... até então era tido como apologia, né? E a partir dessa decisão dele, teve essa mudança super importante. Mas mesmo no IAC 16, ele deu um parecer para o caso, dizendo, olha, tem que julgar procedente, tem que acolher o pedido. Olha só, não então, sabia dessa. Ele já, como ministro aposentado, ele trouxe isso e todo o peso da autoridade que ele tem, né, de autoridade não hoje mais como ministro, mas como uma pessoa que todos do meio jurídico reconhecem como um cara do bem, um cara preparado. Então, eu acho que é uma pessoa interessante, não só para quem gosta do tema da cannabis, mas para quem gosta de temas humanistas. Ele realmente foi um ministro diferenciado e é uma pessoa diferenciada. Muito bom. E Arthur, agora então, antes de nos despedirmos, deixa os seus contatos, se alguém quiser te encontrar, quiser trocar ideia com você, alguma empresa que quiser te contratar, onde te encontra? Eu sou advogado, né? Então eu tenho meu escritório, os meus podem procurar pelo meu e-mail, né? Meu e-mail é arthur.souza.com.br e também nas redes sociais. Eu não sou tão moderno nas redes sociais, então não estou no TikTok, nas redes novas, mas eu tenho minha página no Instagram e também no LinkedIn. Estou sempre à disposição para todos que entram em contato. Então, o link, né, para as suas redes sociais, tudo isso vai estar na descrição do episódio. E Arthur, eu quero te agradecer uma vez mais por vir aqui explicar pra gente o que está acontecendo, esclarecer tantas dúvidas que a gente tinha aberto e agora eu me sinto bem informada. Muito obrigada, Arthur. As portas do Cannabis hoje estão sempre abertas. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho.
E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem.